Jó capítulo 1. A vida de Jó, ela nos ensina muitas coisas. E nós vamos aprender um pouquinho, não só com a vida de Jó, mas também com a vida dos seus amigos, se podemos chamá-los de amigos, mas já que assim o texto diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos parar aí. Nós conhecemos bem a história de Jó. A Bíblia é muito clara em relação à vida deste homem, ao dizer que ele é reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Há um complemento ainda. É possível ser homem e ser reto, íntegro e temente a Deus? A Bíblia diz que sim. Se existia um homem assim, a Bíblia nos mostra que é possível ser reto, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal. Mas, como nós conhecemos a vida de Jó, e às vezes nós ficamos até perguntando, nós fazemos essas perguntas no nosso dia a dia, dentro do nosso próprio coração. Nossa, a pessoa tão boa, por que o mal a atingiu? Por que o mal atinge as pessoas boas? Por que as pessoas ruins, às vezes, prosperam, conquistam, e os bons, às vezes, são acometidos de males? Agostinho, ele trabalha a questão não do mal, ele trabalha a questão do mal também, mas ele diz a questão: há um bem maior e há um bem menor. O bem maior é aquele onde as pessoas vivem sempre ajudando umas às outras mutuamente, Talvez ele estava pensando em questão de igreja, vivermos mutuamente, um pensando sempre na dor do outro, pensando sempre na necessidade do outro. Ele chama isso de bem maior. De bem menor, ele chama aquela pessoa que pensa só em si mesmo, no seu próprio umbigo, que pensa, que vive de acordo com os pensamentos do seu próprio bem-estar. Isso seria um mal, mas ele não chama de mal, ele chama de bem menor, porque ele não quer tratar de que no mundo existe o mal. Mas nós ficamos pensando, um cara reto, íntegro, temente a Deus, e ainda assim acontece o mal com ele, É porque nós temos uma perspectiva de vida somente terrena. Nós não olhamos, às vezes, de uma maneira mais ampla, e entender que a nossa vida não é só terrena. E que aqui, na verdade, nós estamos nos preparando para viver a vida de fato. Essa deve ser a perspectiva cristã. Aqui é só um preparo. E nesse preparo, nós somos acometidos de males. Mas não é que são males para realmente nos prejudicar. Na verdade, é para nos aperfeiçoar. E esses males,
Talvez nós não consigamos nem entender e somos limitados para entender, porque nós entendemos vida só como vida terrena. Mas a nossa vida, de fato, não é essa vida terrena. Ela é o processo para o qual nós teremos vida de verdade ao lado de Deus, uma vida eterna com o Senhor. Então, nós vemos isso acontecendo em Jó, né, e no final nós vamos ver que é exatamente isso que Deus queria. Né, trazer um aperfeiçoamento. Embora ele era reto, íntegro e temente a Deus, mas faltava alguma coisa para completar esta vida de Jó. Faltava. Né? Então, o mal pode acontecer em pessoas que nós olhamos e entendemos que são boas. Né? Mas a nossa visão em relação àquela pessoa, ela é limitada. Limitada. E é claro que de Jó também não era diferente. Então nós vemos Jó, ele perde a sua família, 7 filhos e 3 filhas, ele perde os seus bens, né? E olha que a Bíblia fala que ele era o maior do Oriente. Então ele era muito rico, né? Ele perde a sua saúde, né? E olha só, família para judeu é coisa importantíssima. Jó aqui, ele intercedia pelos seus filhos, eles se reuniam para festejar entre famílias. Tem genealogia na Bíblia, controle de genealogia, porque família é importante para judeu. E perder família para Jó foi uma coisa assim, diante da sociedade, vergonhosa. Vergonhosa. Né? Então ele estava passando o caos. Né? E aí entram aqueles que podemos chamar, né, de seus amigos. Capítulo 2, versículo 11 diz, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita. E combinaram injuntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconheceram, olha só, eles vão visitar Jó, eles olham para Jó e não reconhecem. Imagine como é que estava Jó, né? É uma coisa assim, se você visse o seu João, que nós citamos aqui, quando ele chegou na casa e quando ele saiu da casa, né, você realmente não o conhecia. Ele perdeu totalmente fisicamente, ele ficou assim, no estado muito ruim. Então, exatamente essas coisas estão acontecendo com Jó. Os amigos não o reconhecem, né? Ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava-se pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, eles ficaram 7 dias com Jó e eles não tinham o que dizer diante daquela situação. Às vezes, nós nos encontramos assim também, né? Nós vemos a situação e falamos, eu não sei o que dizer. Né? Então, é melhor que não diga. É melhor que você só sente e abrace, se você não tem o que dizer. Só sente e abrace, né? Porque esse abraço pode significar muito mais do que 1000 palavras. Nós, às vezes, né, estamos diante de situações que, o que eu faço agora? Então, esses 3 amigos vieram se condoer com Jó, sentaram, ficaram 7 dias ali, e depois desses 7 dias aconteceram algumas coisas, né, que não foram agradáveis. Eles começaram, Elifaz, por exemplo, que veio, Temanita, que veio de Temã, diz assim, eu peguei algumas falas desses personagens, né? Pense bem, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Olha o que eles estão dizendo para Jó. Você semeou maldade, por isso que você está colhendo. Né?
é uma teologia chamada simplista, de entender que a pessoa está sofrendo porque ela, de certa forma, semeou o mal. E quantos de nós, às vezes, agimos assim em relação ao outro, né? A pessoa está sofrendo, a pessoa está com necessidades, e nós, ao invés de irmos até lá, e sentar e pelo menos abraçar, e ficar com ela abraçadinho ali, chorar com ela a dor dela, nós, às vezes, temos esses pré-julgamentos. Isso é consequência porque fez isso, 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 isso. Quantos pais estão chorando pelos filhos, né? E nós olhamos e falamos, mas isso é porque eles viveram assim, agora estão colhendo. É mais ou menos isso que os amigos de Jó foram fazer ali. Trazer um pré-julgamento. Depois desses 7 dias, era melhor que eles ficassem calados, né? Ele diz, você agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância. Olha, ele chama Jó de arrogante, com um escudo grosso e resistente. Bildade não foi diferente, né? Ele diz assim, isso tudo está no livro de Jó, tem todas as referências aqui, só que eu preciso acelerar um pouquinho. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Ele diz para Jó que as palavras de Jó são um grande vendaval, ou seja, estão perdidas ao tempo. Não adianta você falar nada. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que iam até Jó para buscar conselhos. Problema no casamento, vai na casa de Jó, Jó tem uma palavra para você. Problema financeiro, vai lá na casa de Jó. Jó era um homem reconhecido na sociedade como um servo de Deus, reto, íntegro e temente a Deus. Problema com filhos, vai lá, Jó tem um conselho para você. Jó era um homem de Deus, e ele diz, né, quando você vai parar de falar, está chamando ele de tagarela, você é um tagarela, você não para de falar, né? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar, né? A calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. Olha só, irmão, são palavras duras, né? São palavras duras. Uma pessoa, quando está sofrendo, a única coisa que ela quer receber são palavras duras. E a única coisa que ela não precisa receber são palavras duras. Ela precisa de amor. Ela precisa de carinho. Eu me vi um pouco, né, longe de ser um Jó. Nossa Deus, misericórdia, nem quero isso. Minha esposa passou um momento muito difícil, né, com enfermidade, pouco tempo atrás aí, e a gente, naquela descobre, não descobre, passamos momentos muito tensos, né? Eu tenho uma tia lá em Minas, né, que é uma tia, assim, de palavras muito duras, e ela mandou umas palavras muito duras, né? E eu li, e na hora até falei, quem tem amigo como Jó, não precisa de inimigo, né? Essas palavras aqui já caiu, né? E naquela oportunidade eu falei, quando eu tiver uma oportunidade eu quero ministrar para a igreja sobre os amigos de Jó. Exatamente hoje é a oportunidade. E eu li aquelas palavras, né, e foram muito duras, né? Eu falei assim, no momento que você está vivendo um momento de dor, a única coisa que você quer receber são palavras duras. Você quer receber amor e carinho, ainda que ninguém fale nada, mas pelo menos te dê um abraço e fala, Deus vai nos abençoar para sairmos dessa situação. E é assim que o cristão deve agir em relação ao outro, pensando no bem maior, não pensando no bem menor, pensando só no meu bem-estar. Porque hoje eu posso estar bem, mas amanhã a situação pode se reverter e eu estar vivendo essa situação ruim. Zofar também não foi diferente. Ele fala, o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Ele chama Jó de tolo e fala, só quando a cria do jumento selvagem nascer homem que ele vai deixar de ser tolo. Nunca, né? Ou seja, nunca, Jó.
Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender a sua mão para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, olha, aí eu fico pensando, por que o texto começa dizendo que Jó é reto, íntegro e temente a Deus, né? E se desviava do mal, e orava pelos seus filhos continuamente, e fazia reuniões familiares, né? E aqui eles estão condenando, né? Claro que ele não deixou de ser um pecador por isso, né? Mas eles estão condenando, né? Apontando o dedo, né? É como cristão, né? Não é esse o nosso papel, não é esse o nosso papel. Ainda que a pessoa esteja vivendo, né? Condenar, nós não podemos fazer o papel de juiz. Juiz é Deus. O nosso papel é o bem maior. Um sempre ajudando o outro, um sempre fortalecendo o outro, um sempre orando pelo outro. Então, tiro algumas lições, né? Primeira delas, as nossas palavras não devem destruir as nossas obras. O propósito dos amigos de Jó era consolar, né, Jó? Eles foram até a terra de Uz para solidarizar, né? Ficam ali 7 dias em silêncio. A atitude ela foi correta, né? Mas as palavras deles foram tão contundentes que as obras foram destruídas. Então, as nossas palavras não devem destruir as nossas obras. A nossa intenção de ajudar, de apoiar, mas nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras para não destruir aquilo que você vai realizar. Né? Às vezes, teve a obra? Teve. Né? Devemos tomar cuidado, não é? Ao proferir uma palavra a uma pessoa. Às vezes, nos faltam as palavras para aplacar a dor e o sofrimento das pessoas. Devemos ter muito cuidado com as palavras, ainda que a intenção seja boa. A intenção dos amigos era boa, mas as suas palavras, elas, né, de forma que ofuscaram, destruíram a obra que eles foram realizar naquele lugar. Quantos relacionamentos são rompidos por causa de palavras, né? Perde-se o cônjuge, perde-se o filho, perde-se a amizade, perde-se o relacionamento com o irmão, né? Por causa de palavras. A intenção do coração em realizar a obra é boa, mas por causa da palavra, perde-se, ao invés de conquistar. Segundo, pensar que tipo de resultado as nossas palavras estão surtindo na vida do outro, né? Que tipo de... o que surtia na vida de Jó aquelas palavras? Né? Muita dor, né? Quando você está num sofrimento, está vivendo um momento mal, ruim, ainda que seja um aperfeiçoamento de Deus na sua vida, nós devemos pensar que tipo de palavras eu posso trazer que vai surtir um efeito na vida. Se você não tem, o silêncio, o abraço. Devemos nos colocar no lugar do outro para tentar compreender o resultado, né? Aqueles homens estavam produzindo um mau resultado tanto para Jó, né, como para Eliú, que foi lá repreender os amigos de Jó também. Eliú também entra em cena, né? Tomar cuidado com os nossos comentários em relação aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos de forma geral, ao nosso convívio, né? Ao invés de ajudar, podemos condenar o nosso amigo. A teologia deles era simplista, né? Está sofrendo por causa do pecado, né? Você estava em atitude pecaminosa. Nós sabemos que não é, mas ainda que fosse, né? Qual é o nosso papel? Este não é o momento para repreensão. Este é o momento para ir lá e tirar essa pessoa desse lugar, desse estado mau. Então, temos o exemplo, né? Tanto o pensamento dessa teologia simplista que o cego de nascença, os discípulos perguntaram, por que ele nasceu assim? Foi os pais que pecaram? É uma teologia de retribuição, né? Mas não é.
Não é por isso, né? É para a glória de Deus. Está vendo como que o que nós sofremos é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. É um processo de aperfeiçoamento, irmãos. A vida, de fato e de verdade, ela inicia-se aqui, mas não devemos ter essa visão somente simplista, né? A vida não é só isso, né? A vida, ela é completa e de fato e de verdade quando nós estivermos com o Senhor. É claro que aqui é o processo, né? Então, não é resultado de pecado, nem todo sofrimento é resultado de pecado. Os amigos de Jó não consolaram, tornaram-se juiz de Jó, condenaram Jó, né? E quantas vezes nós achamos que somos juízes dos outros? Vamos ser julgados com a mesma medida, temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia nos orienta a amar os nossos inimigos. E se nós tornamos juiz até mesmo de irmãos, né? Entre família, imagine conseguir chegar a esse estágio de amar os inimigos, né? É uma coisa para se pensar. Como amar o inimigo se somos implacáveis, às vezes com os nossos amigos ou até mesmo no convívio familiar? Tornamos juiz, né? Condenamos. Quem somos nós para fazer papel de juiz? O objetivo deve ser sempre de consolar. E Jó, no capítulo 16, ele quebra minhas pernas, né? Ele quebra minhas pernas porque eu falo, meu Deus. Ele diz assim, ó, no capítulo 16, estamos terminando, tá, irmãos? Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos, né? Porventura não terão fim essas palavras de vento? Jó já estava enfadado, né, de tanta condenação por parte dos amigos, por parte da palavra daqueles amigos. Ele já estava enfadado já, né? O que é que instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras, né? Aí Jó estava querendo trocar de lugar com eles, né? Para vocês precisariam estar aqui, para vocês entenderem o que eu estou passando. Vocês teriam que estar aqui no meu lugar. Aí Jó diz assim, eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Ele fala, eu poderia falar como vós falais, né? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos. Aí o versículo 5 é o que realmente Jó faria, né? O versículo 5 diz assim, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Olha, né, a atitude de Jó. Se vocês estivessem no meu lugar, eu queria ter palavras para abrandar a vossa dor. Eu queria consolá-los de fato e de verdade. Então Jó, ele é um exemplo bíblico assim fantástico, né, de homem de Deus. Queria ser um Jó não no sofrimento, Deus me livre, né, mas somente nas atitudes desse homem, né. As atitudes dele são dignas de um cristianismo autêntico e verdadeiro. As nossas palavras devem expressar amor. Jó disse, se eu estivesse no lugar de vocês, minhas palavras iam abrandar a sua dor. Devemos falar de maneira que possa envolver a pessoa em amor. Jesus só falou verdade, mas sempre expressou a verdade em amor. Sempre. Tem gente que diz, eu falo a verdade e doa com quem doer, né? Está errado. Fale, mas fale em amor. Fale em amor. O bom amigo deve falar de Deus e não como Deus. Pense que você também é limitado, que você também está no mesmo processo, né? Não fale como Deus, porque aí você se torna o juiz.
Fale em nome de Deus. O pecado por palavras, né, ele vem um juízo divino. Qual foi o juízo divino para os amigos? Capítulo 42, 7 e 8. Tenho 5 minutos e vou encerrar no horário. 42, 7 e 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mais uma vez Jó me ensina. Massacraram um cara, né? Fizeram papel de juiz contra ele, e agora Deus fala: vocês vão ter que ir lá para Jó orar por vocês, que eu vou aceitar a oração de Jó, a intercessão de Jó é que vai livrar vocês. E o que Jó faz? Né? Ou o que nós faríamos? Jó simplesmente ora por eles, né? Jó, eles oferecem ali o holocausto, né? E Jó ora por eles, né? E os amigos de Jó estavam com esse problema terrível, né? Pois Deus estava irado. E um dia Deus será juiz, né? De fato e de verdade. Só Deus pode ser juiz. Nós não podemos ser juiz, né? E Deus interviu, né? Em relação aos amigos de Jó. E Jó ora, intercede por eles, né? E eles são abençoados. E logo em seguida, as coisas começam a clarear de novo para Jó, as coisas começam a acontecer de novo, e os irmãos sabem o final da história, né? E a grande questão para mim é de Jó ter passado por esses males, embora seja um homem reto, íntegro e temente a Deus, é o versículo 5 do capítulo 42. Eu acho que ele mexe muito comigo, né? Desde quando eu descobri que Jó declarou isso, eu fiquei assim, pensando por causa do mal, o que o mal se tornou em bem na vida de Jó, né? E olha só, ele diz assim no versículo 5, 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Entender o mal quando nós estamos passando por ele, irmãos, é dificílimo. Mas o final da história é sempre que Deus tem o melhor para nós. Sempre, sempre tem o melhor. Se fortalecer diante de uma vida que nós estamos vivendo e às vezes atravessando esse mal é difícil. Mas entender que Deus sempre tem o melhor para nós, isso conforta o nosso coração. Jó, irmãos, ele era um homem respeitado, ele falava de Deus para o casal que estava com casamento ruim, ele falava de Deus para aquele que estava com problema familiar, com os filhos, falava de Deus para aquele que tinha problemas financeiros. Ele falava de Deus, porque ele ouviu falar de Deus e continuou propagando aquilo que ele ouviu falar de Deus. Mas agora ele diz: os meus olhos te veem. Eu não falo mais só daquilo que eu ouvi. Agora eu tenho uma experiência real contigo, Deus. Eu tenho uma experiência real contigo. Os meus olhos te veem. Eu vejo a ação do Senhor na minha vida. É assim, né, irmãos, a nossa vida como cristão. Nós precisamos dessa experiência sobrenatural, porque isso nos fortalece. Amém?
Deus nos abençoe. Essa é a palavra do Senhor para esta manhã. Pastor José, quer encerrar a oração? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, né, por esta manhã maravilhosa na presença do Senhor. Nunca querendo ser o juiz nesta manhã, porque eu também estou dentro do mesmo processo. É só tentar analisar esse livro de Jó e tirar algumas experiências para a nossa própria vida. Que Deus possa ter falado ao seu coração nesta manhã. Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste lugar, por esta manhã maravilhosa, ó Pai, onde nós compartilhamos, ó Pai, a Tua palavra, onde nós louvamos o Teu nome, onde nós glorificamos o Teu nome aqui neste lugar, onde nós, ó Pai, podemos ver, ó Pai, de fato e de verdade, as realizações, ó Pai, das Tuas obras aqui neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque nós poderíamos estar em casa, mas estar aqui foi abençoador, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, que é sempre viva, ó Pai, para os nossos corações. Ó Pai, nos dê um restante de dia abençoado, ó Deus, um almoço com a família, ó Deus, toma cada vida aqui em Tuas mãos, e que logo mais, ó Pai, nós possamos estar nos reunindo para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro a Ti e Te agradeço. Deus abençoe os irmãos.